Bem-vindo a mais um vídeo aqui de gestão de marcenaria. Bom, hoje vamos falar sobre algumas coisas que atrapalham muito a vida do marceneiro, a vida de quem mexe com móveis planejados, que são os prazos, né? Prazos que a gente dá para o nosso cliente, recebe da madeireira, né? Internamente o nosso prazo de produção. Então, tem diversas fases aí da produção, da entrega, da montagem, que a gente tem que ter prazo, né? Para que a gente possa de fato conseguir cumprir aquilo que a gente combinou lá com o cliente lá na casa dele, né, para entregar o projeto dele do jeito que ele quer. Então a gente tem que cumprir uma série de etapas e o prazo é super importante para que a gente realmente consiga, né, concretizar aquilo que a gente negociou. Bom, existem muitas estratégias, né, que ajudam a gente a gerenciar melhor esse aspecto do nosso negócio, tá? Então vou falar de algumas aqui. Uma delas é estabeleça prazo realista, tá? Estabeleça sempre prazo realista com o seu cliente, sabe por quê? Porque você tem que avaliar a complexidade do projeto, tá? O tempo de produção, o tempo de montagem. Você precisa considerar também a questão de possíveis atrasos, né? Aqui, por exemplo, eu estou numa cidade mais do interior, aqui em Minas Gerais. Tem alguns materiais que eu compro na madeireira que às vezes não tem estoque aqui, vem lá de Belo Horizonte. O caminhão da madeireira que vem de Belo Horizonte para a cidade onde eu estou, ele só vem toda quarta-feira, às vezes quarta e sexta. Então, se eu comprar um material no sábado, por exemplo, ou na sexta-feira, esse material só vai chegar para mim aqui na quarta-feira da próxima semana. Tá? Então, tem alguns projetos que eu trabalho, que eu faço, né, que eu dependo de alguns materiais que muitas vezes não tem aqui. Tá? É uma cidade grande, né, 300 mil habitantes, mas mesmo assim a gente recorre muitas vezes ao estoque central da madeireira lá em Belo Horizonte, na capital. Tá? Então acontece muito isso. Então isso precisa ser considerado. Tá? Outra coisa, ainda falando em prazo realista, é não prometer para o cliente alguma coisa que você talvez não consiga cumprir. Tá? Seja transparente com o cliente. Cara, não tenha medo. A melhor coisa é você falar a verdade para ele. Porque a chance dele, né, se colocar na sua situação, né, e começar a olhar para aquela situação com outros olhos, né, vai ser muito maior se você for transparente e falar a verdade. Olha, não vou conseguir cumprir no prazo que você quer, mas meu prazo vai ser tal dia. Por quê? Porque eu tenho um material que não tem aqui na cidade, que eu preciso trazer. Porque a produção desse seu projeto requer mais prazo, porque já é um projeto mais artesanal, vai requerer mais mão de obra, menos máquina e mais mão de obra humana. São características do projeto que você tem que considerar. Uma outra coisa, a montagem, né? Ainda falando de cronograma, de prazo, né? A montagem também é algo que a gente precisa considerar. Muitas vezes a gente começa a montar um projeto aí, um guarda-roupa, um closet, pensando que vai fazer em 2 dias e demora 4 dias, 3 dias. Ou vai montar uma cozinha, planejou um dia, levou 2, ou levou 3. Por quê? Porque um armário não deu certo, teve que trazer de volta para a marcenaria, recortar, ajustar, levar de volta, sabe? Então, prazo realista, tá? Sempre ser transparente nesse sentido com o seu cliente. Se o seu cliente, por exemplo, pede um projeto para você e ele quer em 30 dias, em 20 dias, eu quero em 15 dias e tal. Cara, seja transparente com ele, fala assim, cara, eu não consigo. Por quê? Porque eu estou com diversos serviços em andamento. Eu tenho outros prazos já acordados com outros clientes, né? Eu tenho produção de outros projetos já em andamento. Meu cronograma de produção, né, só vai me permitir produzir o seu móvel daqui a X dias e montar daqui a X dias. Isso pode passar até mais credibilidade, que o cliente vai perceber que você é uma pessoa responsável e, além de tudo, um bom profissional, que você está com diversos serviços em andamento. Tá? Então, algo que parece ser negativo, na verdade, vai ser positivo. Mas eu vou perder talvez um negócio. Eventualmente vai acontecer, porque o cliente às vezes tem muita urgência e você não vai conseguir atender. Tá? Mas isso é normal. Isso é normal do nosso negócio. Se o cliente chega numa padaria hoje, né, de manhã cedo, ele fala, eu quero 1000 pães, alguém tem para vender? Não vai ter. É a mesma situação. Tudo aquilo que é urgente em grande quantidade é muito difícil de ser atendido, sabe? Então, se alguém quer alguma coisa muito urgente para você, você sente que não vai conseguir atender, cara, seja transparente.
E provavelmente você não vai conseguir atender, por quê? Porque você tem outros projetos em andamento. Então, por que inventar uma história? O cara fala a verdade, não dá para fazer porque eu tenho um projeto em andamento. Eu só consigo montar o seu projeto daqui a 60 dias, daqui a 45 dias. Bom, e uma dica a mais, assim, sempre que você mandar o orçamento para o cliente lá, né, e coloca lá um prazo, por exemplo, eu coloco aqui a 30, 45 dias, a 45 dias a 60 dias, né, por quê? Porque imprevistos podem acontecer, que o material vem da capital, não chegou, faltou alguma coisa, o funcionário, né, pode adoecer, então, nossa, é lógico que a gente quer montar o quanto antes, né, por quê? Porque quando a gente monta, a gente está faturando, né, faturando muitas vezes, então, colocar uma janela 30 a 45 dias, 45 a 60 dias é a montagem, isso vai te ajudar a controlar melhor, a gerenciar melhor esse quesito em relação a prazo. Bom, outra estratégia para você ter menos problemas, né, quanto aos prazos, né, dos seus projetos é você ter uma comunicação clara com o seu cliente, tá? Então, desde o começo, cara, tem uma comunicação clara com o cliente. Vai passando para ele como está a produção do móvel, por exemplo. Ó, essa semana a gente comprou o seu material vai chegar aqui na madeireira ainda essa semana. Na semana seguinte, se você cortou o material lá, você atualiza o cliente, ó, seu móvel já foi produzido ou está em produção, né, está em fase de produção. Então você vai atualizando o cliente com relação ao andamento do projeto dele, tá? E outra coisa bacana, se você teve um imprevisto, né, um material que atrasou, ou um funcionário seu que adoeceu, e você vai ter que dar uma pausa na produção, ou vai atrasar um pouco o projeto do cliente, né, ou se não vai atrasar o projeto dele, mas vai deixar o prazo mais apertado, cara, comunica na hora para o cliente, olha, o seu projeto está aqui, a gente está na expectativa de entregar dentro do prazo combinado, porém a gente teve um imprevisto aqui que pode ser que venha a impactar no nosso prazo, tá? Então atualiza o cliente com relação ao andamento do projeto dele, tá? Tenha uma comunicação clara e contínua com o cliente para que você, né, se previna de algum problema eventual que venha a ocorrer na marcenaria e, consequentemente, venha a acabar atrasando o seu projeto. A comunicação, né, constante, cara, ela ajuda a gerar confiança, sabe? Isso estreita a relação entre você e o teu cliente e ajuda também a prevenir mal entendidos, né? Muitas vezes o cliente pensa uma coisa, você pensa outra, como não há comunicação, quando os dois se encontram pessoalmente ou quando um liga para o outro, acaba tendo aqueles mal entendidos ali de prazo, eu achei que era tal dia, achei que o material era assim, enfim, tá? Então, comunicação efetiva, constante, gera confiança aí no seu serviço. Uma outra estratégia, aí já estamos falando da terceira aqui, né, que te ajuda a cumprir melhor os seus prazos, são as terceirizações de serviços, tá? Então, por exemplo, diversas madeireiras têm o serviço de já vender o material cortado, filetado e até usinado para gente, tá? Então, se você tem aí, tá com muito serviço, né, e você apareceu um projeto bacana e você quer fechar, é um bom orçamento, é um bom dinheiro lá que você quer botar no bolso e tal, cara, você pode terceirizar a produção desse projeto. Por que não? Né? Enquanto você está montando o seu projeto aí, que está na sua marcenaria, tem alguém lá produzindo para você. Ah, você pode pensar, vou ganhar menos. Cara, faz parte. Você vai ganhar menos, menos um pouco, mas você tem um produto de boa qualidade, executado pela madeireira, né, com a máquina talvez até muito melhor do que a sua, uma coladeira de fita de borda muito melhor do que a sua. Então, dá um exemplo. Uma cozinha provençal, por exemplo, você vai querer fazer lá aquela moldura no MDF de 6 milímetros lá, para colar no de 15, passar a fita e tal, uma série de coisas que a gente tem que fazer. Cara, a madeireira faz isso, cobra lá R$ 2, R$ 3, R$ 5, enfim, por cada usinagem, acaba que tem um custo, claro, mas você consegue ali ter um parceiro, né, ter a madeireira, pago por um valor que, sinceramente, eu acho até, muitas vezes, até pequeno, perante o custo de um projeto, né, para que você receba já as peças prontas. Só tem que montar e dar acabamento, sabe? Então, terceirizar parte do serviço, ou terceirizar todo o projeto, né, toda a produção de um projeto,
ajuda também você a cumprir o seu prazo, se você, por acaso, tiver cheio de serviço. Tá? Então, se de fato você está com muito serviço e quer absorver mais alguma coisa, uma forma de você absorver mais projeto, produzir mais e cumprir o seu prazo é ter parcerias, tá? Ter parcerias ou terceirizar essa produção aí para madeireira, para que você consiga, né, com a mesma mão de obra, só você e seu montador, você e mais dois, ou se é você sozinho, né, com a mesma mão de obra, você consegue produzir mais. Porque enquanto você está na rua montando ou está atendendo algum cliente, tem alguém produzindo para você com custo, dependendo da situação, é um custo até pequeno, às vezes até maior, mas de alguma forma você também vai ter vários ganhos com isso. E não só financeiro, né? Porque existe o ganho financeiro, mas, poxa, tem também o ganho de marca, é mais um cliente satisfeito, é um cliente que vai te indicar para outros serviços, então tem um ganho ali que não é muito mensurável financeiramente falando e que é super importante, tão quanto é o dinheiro de algum projeto que você finaliza. Bom, e por que é importante a gente cumprir prazo, né? Por quê? Por que eu não posso postergar um pouco mais? Ou se atrasar eu levo semana que vem? Né? Por que é importante cumprir o prazo? Né? Vários fatores. Né? Primeiro é que a gente fez um acordo com o nosso cliente. Colocou num papel lá, ou escreveu, ou disse para ele que tal data o projeto dele ia estar concretizado, ia estar montado, tá? Mas muitas vezes não é somente por isso, é porque muitas vezes o cliente está dependendo de você para dar um próximo passo. Então, por exemplo, eu faço muito móvel para comércio, né? Pego casa, móveis de residenciais e comércio também. E muitas vezes o cliente, quando ele te procura, ele já está há vários meses pagando aluguel com a loja fechada. Né? A loja dele está fechada, está pagando aluguel. E ele precisa dos móveis o quê? Ó, rápido. Né? Por quê? Porque ele vai ter despesa mês a mês que a loja continuar fechada. E infelizmente ele só vai te procurar quando ele estiver perto de abrir. Por quê? Porque antes ele está fazendo o quê? O piso, a pintura, ele está reformando, ele está fazendo parede, derrubando parede, coisas que vão refletir nas medições do móvel, vão danificar o móvel se você deixar fazer a instalação antes. Então, por vários fatores, o cliente só vai te procurar na fase final da obra. Ou ele te procura antes, mas ele não consegue receber o material agora porque tem toda uma obra para fazer, ou ele vai te procurar no final. Tem outro caso, por exemplo, que às vezes a mulher vai ter um neném, né, tá planejando, né, já está planejando ali o quarto neném, porque o neném vai nascer daqui a 3 meses, 4 meses, e você tem ali um prazo para entregar. Por quê? Porque tem outras fases. Você faz uma cama, faz um berço, coloca lá, coloca um armário, a cliente vai fazer o quê? Comprar colchão, comprar os lençóis para o berço, né? Comprar ali os travesseiros, comprar a roupa de cama que você fez. Se você fez um quarto infantil lá, na adaptação, porque a mulher tem um filho, vai ter dois. Era uma cama, ela encomendou uma bicama lá e você fez a cama para ela, igual eu fiz recentemente aqui um caso. E a mulher tinha urgência, por quê? Porque tinha um cronograma. Eu vou fazer a cama, fazer o berço, depois eu vou comprar o colchão, depois eu vou comprar as roupas de cama, depois vem a decoração do quarto, então tá tudo organizado. Então, se você atrasa, aquele cliente lá da loja paga um mês a mais de aluguel. A pessoa que, né, tem que fazer um móvel novo do banheiro, porque vai entregar um imóvel que é alugado, se ela não fizer aquele imóvel que ela danificou quando estava morando lá como inquilino, ela vai pagar mais um mês de aluguel. Tá? Então, cumprir prazo, né, além de ser uma obrigação nossa, é importante para as outras pessoas também, que elas dependem da gente para fazer algumas coisas que só vão conseguir fazer quando nós conseguirmos concretizar aquilo que a gente negociou. Tá? Então existe uma importância muito grande, não só financeira, não só moral, tá? Mas existe essa expectativa do cliente que você realmente entregue aquilo que você prometeu, porque ele quer fazer outras coisas assim que você concretizar lá a montagem do projeto. Bom, eu tive um caso aqui, cara, de um cara que eu fiz um orçamento para a mãe dele, um orçamento de uma cozinha, acabou não fechando o negócio, e ele fez um contato comigo, mandou um projeto de uma loja de celulares que ele ia abrir no shopping, sabe? E ele tinha muita urgência. E por quê? O aluguel, cara. Aluguel da loja no shopping é caríssimo. Condomínio do shopping é caríssimo, né? A despesa do cara era muito alta, né? Ele me procurou e ele queria o projeto assim, em 7, 10 dias, no máximo 14 dias. E eu não tinha condições de entregar.
era um projeto, um valor considerável, tinha um orçamento bacana ali, eu tinha um ganho legal, mas assim, não dava para fazer. Não dava para o quê? Porque eu estava com uma série de serviços, né, encaminhados já em produção, em montagem, e mesmo que eu terceirizasse a produção, eu não ia conseguir montar no prazo que ele necessitava. Então fui bem transparente com ele, cara, eu não consigo te atender nesse prazo. Por quê? Porque eu tenho diversos projetos em andamento, né, que estão sendo produzidos e montados, eu não consigo encaixar o seu. Não consigo. Se você me der 30 dias, eu consigo. Agora, 14 dias não dá. Né? Então, ele ficou livre para procurar uma outra marcenaria, que não a minha, né, uma outra empresa, para tentar naquele prazo que ele necessitava. Acredito que ele até conseguiu. E sempre tem alguém que vai fazer, se você não consegue, às vezes tem alguém que faz, não sei se com a mesma qualidade que eu faria, ou que você aí faria, mas sempre tem alguém que vai fazer, tá? Então, essas situações acabam acontecendo, né, e nesse caso, não tem que ficar com milindre de falar a verdade. Cara, o fato é, eu não consigo fazer, porque eu estou cheio de serviço, né, explica para o cliente que você tem ali uma capacidade produtiva, que ela é limitada, ela não é ilimitada, né? Não adianta também chegar na loja de celular dele e pedir 100 celulares que ele também não vai ter. Então, assim, é capacidade, né? A nossa capacidade instalada de produção é X, não adianta pedir mais que isso, que não vai dar para fazer. Então, é falar a verdade e deixar o cliente livre para escolher uma outra empresa, né, que consiga atender ele de acordo com aquela necessidade que ele tem ali, seja de prazo, seja de característica do projeto, enfim. Bom, e a melhor parte disso é que você fica com a consciência tranquila de que você não vai estar aí sujando o seu nome no mercado. Eu não me coloquei no risco de, né, sujar o meu nome, de estragar a minha marca, de ser conhecido como uma empresa que programou ali um projeto, né, fechou um serviço, pegou lá o adiantamento do cliente, botou no bolso e tal, e na hora de entregar não conseguiu cumprir o prazo, tá? Então essa é a melhor parte, você fica com a consciência tranquila, você está cheio de serviço dentro de casa, eu estou cheio de serviço, né? E não me comprometi em algo que eu não iria conseguir cumprir, né? Ainda bem, porque isso poderia vir a me prejudicar como empresa, né? Como microempreendedor, como empreendedor, como empresário, enfim, tá? Então, se você não consegue fazer, cara, não se comprometa, fala a verdade e vamos vida que segue. Só lembrando, gente, cumprir prazo é importante para que você tenha credibilidade, para que você passe confiança para o mercado, para as indicações que vão vir, sabe? Então, cumprir prazo é uma das maiores metas que você tem que ter na sua marcenaria, tá? Bom, obrigado por ter assistido até agora. Além desse vídeo aqui, a gente tem vários vídeos legais aqui sobre gestão de marcenaria, metas, feedback, gestão de fluxo de caixa, orçamento, tá? Tem muito material bacana que você vai estar assistindo e vai estar ajudando você a gerenciar melhor a sua marcenaria, tá? Valeu, obrigado!